O Lula agora foi vaiado não, foi xingado, recebeu gritos de ladrão, pronto. Lá no Bahia Farm Show, o ministro do Lula, que a gente já vai falar já já, foi vaiado na Marcha por Jesus, quando disse que era um governo que estava buscando a paz, uma hipocrisia absurda. E aí eu te pergunto, o que falar dessa situação do Lula com o agro? Você que está lá na Câmara dos Deputados, o que você sente de tudo isso? E se a bancada de direita tem como ajudar o agro nessa batalha contra um presidente que cisma em atacar o agronegócio. Mas como diz o Diogo, parece que o governo Lula tenta ajudar o agro, mas vem o Lula nos seus discursos e acaba com toda a diplomacia que o governo quer fazer. Boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade. Mas a ficha de todo mundo tem que cair e saber que esse Lula é uma farsa. Esse Lula é um boneco construído. O Lula está para a presidência da República, como o Paulo Rossi teve para a seleção alemã de 82. Estava preso, completamente desconectado do mundo real e foi solto para cumprir uma missão. O Paulo Rossi cumpriu bem a sua missão e o Lula não. O Lula é um homem desatualizado, ele está completamente desconectado do mundo real. Ele hoje é praticamente refém da Janja, que todo mundo sabe que ele fala, lê e escreve aquilo que a Janja manda. E não tem conexão com esse mundo real. Essa relação do Lula com a água é uma relação que está completamente desconectada, já rompeu a ponte há muito tempo, até porque os seus ministros são completamente desqualificados para tratar do tema, tratar da economia e cuidar do próprio país. O Haddad é um ministro que não tem tempo de sentar com o presidente do Banco Central. Aí o Lula vai e acusa o Banco Central. Ou seja, o Haddad não tem condição de discutir reforma tributária, reforma estruturante. Ele está ali sentado no dia a dia, apagando pequenos incêndios, soprando cabeça de fósforo, não é nem incêndio grande. E, naturalmente, por tudo isso, acaba tendo impacto no agro. Você pegar, historicamente, na última sexta-feira, nós teríamos que ter aí o Plano Safra já anunciado. Pois bem, o Haddad ainda não sentou com o Banco Central para falar quais são as diretrizes. Aí o que acontece? O Paulo Teixeira vai e fala o que quer, o Fábio fala o que quer, indústria e comércio, vamos falar a verdade também com o vice-presidente, nem existe esse ministério, que é importante, inclusive, porque a indústria e comércio tem conexão com a indústria de máquina, e o Lula, todo mundo sabe, o Lula é o passeador geral da República, ele não está trabalhando, não. De vez em quando ele aparece, faz uns freelance aí para fazer esses discursos de devaneio, e o Brasil continua levantando cedo, trabalhando e produzindo. Qual a rejeição que o agro tem? Eu posso dizer, eu sou agricultor, moro num município essencialmente agrícola, aqui nas montanhas do Espírito Santo, conheço bem um pouco do Brasil agrícola. Agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. Eu não posso ficar de discurso todo dia, naturalmente, quem me ataca. Você preparar um terreno, plantar um capim, você inseminar uma vaca, você plantar um tomate, um mamão, um café, um milho, você faz um plano a longo prazo. Então não pode aparecer esses espantalhos. O Lula está atuando como esses espantalhos que se colocavam antigamente no meio das roças de milho, que de vez em quando aparece para fazer um susto. Ele não tem conexão. Eu vi até desculpa, eu não sei o nome de quem comentou aí, do governo Lula passado, né? Mas olha bem, Roberto Rodrigues era seu ministro. De Roberto Rodrigues para Fávero é mais ou menos daqui para a Lua. Eu não sei a distância correta, mas é muito longe, né? O Fávero, que você percebe dele, essa postura que ele teve diante da AgriShow, isso é de menino pirracento que perdeu o brinquedo e, ao invés de construir um caminho para pegar o brinquedo de volta, ele foi fazer pirraça e foi para o canto chorar. Essa postura dele não ter ido à AgriShow, isso mostrou um completamente despreparado para o cargo. E agora foi lá em Luiz Eduardo Magalhães, né, um dos pulmões do agronegócio brasileiro, trabalhei por muito tempo naquela região, né, e ele foi muito mal recebido. Ele teve até uns aplausozinhos na salinha fechada, ele colocou a companheirada. Mas, naturalmente, ele não tem nem prestígio moral para andar no meio das pessoas. E o agro levanta cedo, está trabalhando, está produzindo. Os números, nós pegamos recentemente aí o número do PIB brasileiro, que cresceu um pibinho. Mas você percebe que o agro cresceu mais de 20%. Então, qualquer que seja o presidente da República, deveria ter a humildade, né, de se calçasse da humildade e respeitar o setor que é importante para a economia. E eu gostei de um comentarista aí também, porque eu cheguei aqui
muito rápido, né? O agro não é só da porteira para dentro. O agro é indústria, o agro é energia. Né? Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes que tem mais de 20 lojas agrícolas que movimentam o comércio da cidade, máquinas, equipamento, insumos de energia, né, e alimentação. E o pior de tudo isso, né, o governo flertando com esses terroristas do MST. Além de falar mal, de criticar e não estar ajudando em nada, e ainda fica flertando com esses invasores de terra, com esses terroristas, com esses milicianos, desse pessoal que só quer a balbúrdia no campo, dessa falácia que ficam aí dizendo de produção de alimento, que é uma mentira. Né? O MST, na verdade, é um grupo de anarquistas que, se você lembrar dos anos 80, o grande poder no estado da Bahia, político e econômico, é do pessoal do cacau. Os cacauicultores tinham, naquele momento, o empoderamento financeiro e o empoderamento econômico. Isso já está mais do que declarado. Foi um terrorismo que fizeram ali biológico, espalharam a vassoura de bucha para destruir a lavoura de cacau e tirar o poderio. Eu quero falar sobre uma covardia do Lula. Como disse o Negão agora, ele não foi no AgriShow. Não só no AgriShow. Ele não pisou na Marcha por Jesus, que botou aí milhares de pessoas nas ruas de São Paulo, e o Lula não foi. Ele mandou um ministro. No seu lugar, que foi inclusive vaiado. Ou seja, isso mostra, Evair, uma covardia do presidente. Porque ele não pisa onde ele sabe que ele vai ser vaiado, onde ele sabe que ele vai ser hostilizado. Na verdade, hoje em dia, ele é hostilizado em qualquer lugar do mundo, né? Ele pisa em Portugal, ele é hostilizado. Ele pisa nos Estados Unidos, ele é hostilizado. Ele pisa só na China, que ele não foi hostilizado. Portugal foi hostilizado. E também no Brasil, qualquer lugar. Agora no Nordeste, inclusive. Mas aonde ele sabe que tem conservador em massa, ele não pisa. Ou seja, parece que ele não governa para o conservador. Parece que ele só quer governar e só quer falar com quem votou nele, vai. O Lula, como eu já disse, está completamente fora de órbita. Né? E quando você percebe, eu queria participar do debate sentado com vocês aí. O MST é um movimento criminoso, sim. O seu líder é Che Guevara. Quando o líder é Che Guevara, significa que é um movimento antidemocrático, revolucionário, um movimento para tomar o poder. Ninguém tem Che Guevara como líder à toa. O outro líder é Fidel Castro, então, que defende as políticas de Fidel Castro. O líder do MST não é, já que é produção de alimento, deveria ser, por exemplo, o Alisson Paulinelli, o homem que fundou a Embrapa. Deveria ser o presidente Médici, o presidente que criou a pesquisa agropecuária no Brasil. Portanto, é um movimento. E aí pega algumas coisas que eles fazem de bondade, como as milícias, né, que fazem as festas, o tráfico de drogas que faz as festas final de semana, dá presente no Natal, e como se isso justificasse as maldades e os crimes que eles cometem. Quanto ao governo, o governo é refém, sim, desses movimentos, e isso mostra esse ódio que o Lula tem. O Lula sempre foi paparicado, na verdade ele foi construído, você percebe que ali o início do PT, né, o Lula, essa organização do campo, mais os movimentos revolucionários ali, final dos anos 70 para início dos anos 80, o Lula é um pouco de fruto disso. O Lula é um homem que não estudou, né, ele se vangloria por ser ignorante do ponto de vista acadêmico, né, ele está completamente desconectado e a idade chegou. Com isso, ele ficou um homem raivoso, né? Ele não tem mais argumento, ele apostava sempre nessa sua oratória fácil, nessa mentirada que ele conta. Né? O Lula deveria sair da Bahia Farm Show, Luiz Eduardo Magalhães, preso, porque um presidente da República não pode falar uma mentira como ele fala. Ele pode até, às vezes, errar, dar uma opinião ao contrário, mas quando ele cita número, ele tem a obrigação de falar a verdade. Né? A taxa inflacionária, os juros para compra de máquinas e equipamentos do governo Lula foram 350% maiores do que ele falou. Portanto, também está despreparado e desqualificado. E esse jeito raivoso dele, que o Lula não trabalha, gente, o Lula não trabalha. Nós temos informações de que ele realmente não está cuidando da saúde, está dormindo mal, enfim, por uma combinação de fatores. O Lula não despacha com o seu líder da Câmara, não despacha com seus ministros, não tem um programa de governo. Eles pegaram desde a transição eu denunciei lá, que foi um ajuntamento da companheirada. O MST estava lá e outros movimentos também estavam lá. Essa viagem à China que o Lula fez e levou o MST, ele deveria ter apresentado o STED lá como invasor de terra, porque na China
Invadir patrimônio é prisão perpétua. Então, o Lula precisava de dizer lá para o Xi Jinping, que ele fala que é muito amigo dele, que aqui no Brasil o Stedler é invasor de terra. Eu acho, inclusive, que eles arrumaram aquele emprego para Dilma lá no BRICS para ficar livre dela. Poderia ter nomeado, inclusive, o Stedler como assessor dela e ter ficado lá. E se livraram da Dilma. Imagina a Dilma aqui, que elefante que seria na sala. Então, esse é o problema do Brasil nesse momento. E o Lula foi uma invenção, todo mundo sabe, do processo, da construção do processo eleitoral. O Lula foi alguém que foi desalgemado, foi alguém que estava dentro de uma cela, foi colocado na rua e construíram, por uma combinação de fatores, construíram a imagem, até que chegaram a acreditar numa imagem que não existe. O Lula é uma imagem do pau oco, ou seja, ele não existe. Esse Lula, paz e amor, capaz de pacificar o país, esse homem capaz de olhar para o futuro, ele não existe. E a consequência disso, para finalizar, que não tem governo. Nós estamos na Câmara dos Deputados refém, porque não tem governo, não tem plano. A PEC emergencial não deu em nada, agora o calabouço fiscal não deu em nada, o governo só fala em gastança, não tem projeto, não tem programa. Isso é muito perigoso, porque a conta vai chegar e ela vai chegar para todos os brasileiros. Os que votaram nele mal intencionados, até alguns inocentes podem ter votado nele, mas a conta vai chegar principalmente para o brasileiro, que levanta cedo, trabalha, produz, que honra pai e mãe e preserva valores. Mas o que falar sobre o que dita uma movimentação da economia e dessa parada gay aqui em São Paulo, deputado? Olha, a minha grande preocupação com o governo atual é justamente a questão econômica. O governo tem as suas causas ideológicas, que eu sou totalmente contrário do que o governo do PT pensa, o governo do PSOL pensa, do PSB pensa. Mas eu queria que a economia tivesse uma expressão genuinamente capixaba, que a economia estivesse focando, todo mundo com emprego, faturando bem, tocando a vida fácil, podendo abaixar o juro, podendo cair a inflação, para que cada um, então, pudesse ter a sua independência e a sua liberdade. Mas, infelizmente, o governo, por não estar cuidando da economia, está tensionando ainda mais. Aí movimentos iguais a esse, movimento da economia, que movimenta a cidade, movimenta o turismo, a economia criativa, acabam sendo prejudicados porque, ao invés de fazer um movimento mais festivo, alegre, para poder fazer a sua espontaneidade, vira um movimento que acaba gerando atenção e, naturalmente, gente, às vezes, os extremistas acabam entrando em aspectos que acabam prejudicando, às vezes, a própria imagem e o próprio objetivo de movimentos iguais a esse. O que nós queremos é paz para restabelecer o fluxo da economia. Nós precisamos de ter um ambiente para poder abaixar a inflação. Não é na caneta, é um ambiente do governo gastando menos da boa economia, poder cair a inflação com o mercado amplamente sendo abastecido. E assim, como eu posso dizer, com emprego e com renda, cada brasileiro possa viver a sua liberdade.